Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa web aula 2 da nossa disciplina de Matemática para a Computação. E eu sou o professor Diogo, nós vamos seguir juntos aqui, tá? Com muito compartilhamento de conhecimento, tá legal? Bem, conforme está definido lá na nossa unidade 2, né, dentro lá do conjunto, né, de conteúdos da nossa disciplina, essa unidade ela vai abordar teoria dos números, conjuntos, combinatória e probabilidade. Então, como vocês podem observar, ela é uma unidade bem extensa, tá bom? Com bastante conteúdo, e eu vou passar para vocês aqui um overview, tá, de todas essas questões, e logicamente é importante que vocês aí depois deem uma olhada nesse conteúdo também, façam lá a lista de exercícios, tá legal? Para a gente poder fixar todos esses conceitos que a gente vai abordar aqui nessa web aula, tá bom? E qual é o objetivo dessa nossa aula aqui? É compreender os conceitos, os fundamentos, as práticas, as aplicações da teoria dos números, né, dos conjuntos, da combinatória e da probabilidade, principalmente no contexto aí, né, da ciência da computação, na área de tecnologia da informação, como que a gente usa a matemática para aplicar essas questões dentro desse universo da tecnologia da informação, da computação, engenharia de software e assim vai, tá bom? Então, qual vai ser a nossa agenda, né? A gente vai ter 3 partes nessa nossa aula aqui. Parte 1 é teoria dos números e álgebra abstrata, tá? Então, como eu comentei com vocês, eu vou dar assim um overview, né, uma visão geral, tá, de como é que são esses assuntos abordados, para depois vocês poderem também fazer lá a lista de exercícios, tá legal? Então, são essas temáticas que a gente vai tratar aqui. Vamos ter a parte 2, que é a teoria dos conjuntos, né? Então, assim, é muito interessante que vocês vão estar relembrando aí alguns conceitos, né, que vocês já estudaram no passado também. Então, uma oportunidade também de fazer essa revisão e ver como essas questões se aplicam no contexto da ciência da computação. Tá legal? Então a gente vai ver operações de conjunto, pertencimento de conjuntos e assim vai. E por fim a gente vai ter a terceira parte da aula, né? Que é análise combinatória e probabilidade. Então a gente vai ver aí, né, os princípios de contagem, né, a questão dos números binomiais, né, dos números, né, fundamentais, enfim, permutação, arranjo, né, a parte também de combinação, tá legal? E depois, fechando aí, a gente tem uma noção geral sobre probabilidade, eventos, né, dependências de eventos e eventos independentes, tá legal? Então é bem amplo, tá bom? Logicamente a gente nesse tempo aqui a gente não consegue, né, assim, absorver todos os conteúdos com a profundidade que requer, mas já vai ser um grande passo para vocês estudarem, tá bom? Então, né, vocês devem estar se perguntando mais uma vez, como também já aconteceu em outras web aulas, né, por que a gente estuda esses conteúdos dentro da área de computação? Primeiro, a teoria dos números e álgebra, né, ela é muito utilizada em criptografia e otimização de algoritmos, né, principalmente para tentar identificar, né, qual o melhor caminho, qual o melhor desempenho, né, como que eu vou otimizar recursos para fins de gastos, né, de desempenho também de máquina, né? Além disso, também, a gente vai ver isso lá na nossa unidade 4, né, a questão dos grafos, estrutura de dados e árvores de decisão. Então, um conjunto, assim como a lógica matemática, que a gente viu na unidade 1, também se aplicam, tá, dentro desse contexto. E, por fim, né, quando a gente fala aí de combinatória, de probabilidade, a gente está pensando em algoritmos de busca, algoritmos de identificação, otimização de recursos, né? Então, lá na pesquisa operacional é muito utilizado, tá legal? Então, é só para vocês entenderem que não são conteúdos em vão. Eles vão ter uma contextualização e que futuramente em outras disciplinas também vocês vão ter que usar esses conceitos que a gente vai estar abordando aqui. Então, feito isso, né, feita essa introdução, vamos iniciar então fazendo um bate-papo aqui, trazendo para vocês algumas noções, né? Dentro da parte 1, que é teoria dos números e álgebra abstrata, né, a gente precisa trazer uma contextualização. A gente já fala sobre teoria dos números, números inteiros, números racionais, números complexos já há muito tempo, tá legal? E ultimamente, em função aí do desenvolvimento da criptografia, da inteligência artificial, cada vez mais esses conceitos, né, têm se aprofundado, têm sido muito utilizado, muito difundido aí dentro dos cursos de ciência da computação, principalmente quando a gente pensa em segurança da informação.
Tá legal? Então, essa teoria dos números ela aborda essa questão. Vocês vão ver aqui que são alguns conceitos elementares, né? Conceitos assim simples de certa forma, tá bom? E a gente vai estar fazendo uma revisão dos conteúdos que vocês já aprenderam em séries anteriores, né? Então, a gente começa lá com expressões algébricas MMC e MDC, né? Expressões algébricas a gente combina números, variáveis, né? Por exemplo, uma equação algébrica, uma equação do segundo grau, uma função. Tudo isso são representações de funções algébricas, a gente vai ver isso aí também na nossa unidade 3, né? Agora, tem outros dois conceitos que eu gostaria de fazer essa revisão com vocês. Um é mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o outro é o máximo divisor comum, que é o MDC, né? Vamos fazer isso por exemplos, tá legal? Então, vamos supor aqui, ó, qual é o MMC e o MDC entre os números 18 e 24. Como é que a gente calcula o MMC e o MDC? A gente faz uma fatoração dos números, né? Ou seja, a gente pega o 18 e vai expressar ele sob números, né, fatoriais, né? 18 vai ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, não é verdade? 2 elevado a 1, 2, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18. E 24 vai ser 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, que vai dar 8 vezes 3, 24, perfeitamente. O que é o MDC, que a gente chama ele de máximo divisor comum? Eu vou pegar aqueles números que se repetem, no caso, o 2 e o 3, com o menor expoente. O menor expoente é 1. Então, eu digo que o MDC entre 18 e 24 ele é representado por 6. E o MMC? A mesma forma, ele pega todos os números, né, que estão sendo fatorados e a gente usa o quê? O maior expoente entre eles, né? Então, vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que vai dar 72, tá legal? Então, isso aí é uma forma simples, né, de resolver essas questões relacionadas à teoria dos números. Um é por equações algébricas, o outro é cálculo de MMC e MDC. Então, esse é o primeiro tópico, né, desse conteúdo, né? O segundo tópico é quando a gente fala em ordem e desigualdade, né? Assim, a gente tem os números, normalmente a gente precisa expressar esses números em ordem, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou seja, a gente já determinou uma sequência lógica desses números, né? Por isso que a gente fala que existe uma ordem de hierarquia, tá legal? E, além disso, também os números também têm uma desigualdade, né? 2 não é igual ao 3, 5 não é igual ao 7 e assim vai, tá? E também, a gente também pode expressar essas desigualdades por meio de expressões, né, algébricas, né, como, por exemplo, aqui, está aqui nesse exemplo, 3x mais 2 maior do que 11. Quando eu resolvo essa equação, eu falo que 3x é maior do que 11 menos 2, ou seja, 3x é maior do que 9, 9 divididos por 3, 3. Então, o x é maior do que 3. Né? Então, isso é uma desigualdade. Né? Isso também é importante quando a gente está aplicando em algoritmos, em estrutura de decisão, dentro de sintaxe, né, para desenvolver código de programa, por exemplo. Tá legal? E existe também, né, a questão da propriedade dos números, né? Se o número é par ou se o número é ímpar. A gente chama isso de paridade. Né? Se o número é divisível por outro número ou não. Né? Os números podem ser somados, podem ser multiplicados. Né? Alguns números, dependendo da ordem de grandeza, também podem ser divididos com divisões exatas ou não. Né? E assim vai, tá legal? Bem, o que a gente traz aqui para vocês? Né? São conceitos simples, né, da teoria da álgebra. Né? Então, a álgebra aborda isso. Né? Ela aborda números, representação de números, igualdade, ordenação, soma, subtração, multiplicação, todas essas questões que a gente acaba usando no nosso dia a dia. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Né? Verificar se o número par ou ímpar. Exemplo, propriedade de um número. Verificar se o número é par ou ímpar usando o resto da divisão por 2. É verdade, né? Então, o número par são os números 2, 4, 6, 8, 10. Na prática, como é que eu sei se o número é par ou não? Eu faço divisão por 2, se o resto der zero, eu sei que ele é um número par. Né? Bem, isso aqui são questões simples, né, da álgebra, tá legal? Apenas para a gente revisar esses conceitos. Né? Por fim, temos mais uma introdução de um outro elemento, que é valor absoluto. Né? Assim, o que é um valor absoluto? Né? É um número não negativo. Então, por exemplo, menos 7. Menos 7 é um número negativo. O valor absoluto dele vai ser 7.
Então, a gente diz que o valor absoluto de menos 7 é 7, né? E existe também um algoritmo de divisão muito utilizado, né, para codificação de programas e tudo mais, né? E aí a gente tem uma fórmula, né, de colocar esse algoritmo de certa forma, né? E ele está representado aqui, né, que A igual a B vezes Q mais R, né? Vamos tentar entender isso por parte de um exemplo, né? Vamos pensar assim, se eu tiver a conta 17 divididos por 5, quando eu divido 17 por 5, eu vou ter como quociente 3. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15, para 17 sobrou 2. Então, como é que eu vou explicar, né? Como é que eu vou expressar essa divisão? Eu vou falar que 17, ou seja, o valor inicial, é igual ao quociente, né, vezes o resultado, 5 vezes 3, mais o resto. Então, essa é a expressão que a gente trata uma divisibilidade, ou seja, uma divisão. E isso é expresso por esse algoritmo que está aqui colocado, A igual a BQ mais R, tá legal? Então, são alguns conceitos, né, que a gente está trazendo aqui da aritmética para vocês, né, para a gente poder trabalhar todas essas questões aqui relacionadas à teoria da álgebra, né? Bem, critérios de divisibilidade, tá legal? Eu também não vou entrar em detalhes nesses assuntos, mas a gente já viu quando que o número é divisível por 2, ou seja, quando ele é par, né? E existem outros exemplos, que nem eu estou colocando aqui, ó. Quando é que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5, tá legal? E aí, o que eu vou pedir para vocês, né? Que vocês deem uma pesquisada, né? Olhem lá, tanto no conteúdo, né, bibliográfico, ou nos nossos exercícios lá, como é que a gente define critérios de divisibilidade desses números, tá legal? Eu já trouxe aqui o 2, já trouxe aqui o 5, tá bom? E o 3 também é bem interessante. O 3 é quando a soma deles for, né, divisível por 3, tá legal? E o que é um número primo, né? Outro conceito também dentro aí da aritmética, né? O número primo é aquele que só é divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Exemplo, 11. Eu só consigo dividir 11 por 1 ou por 11. 23 por 1 ou por 23, ou seja, ele não tem fator, né? Eu não consigo fatorar esses números primos, por isso que a gente chama ele de número primo, ou seja, somente um divisor, ele, né, ou o próprio 1 também, então ele acaba tendo dois divisores. Tá legal, turma? Bem, vocês estão percebendo que são conceitos assim, né, bem elementares, que vocês já estudaram em outras séries, né? E essa teoria aqui da álgebra, né, dos números, traz para a gente essa síntese diretamente, tá bom? Bem, o que mais que a gente tem aqui relacionado a esses assuntos, né? Que é a fatoração de número, que a gente já viu até isso lá no MMC e MDC, né? Então, eu posso expressar um número, né, por ele fatorado, ou seja, o 60. Quando eu fatoro 60, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, uma forma também de eu trazer esses números aqui, expressando eles de uma outra forma, de uma outra questão, tá bom? Pela fatoração. E quando eu falo, né, que dois números inteiros são iguais, eles são congruentes, né, em relação a algum módulo, em relação a algum ciclo, né? E é muito comum a gente ter problemas dentro da computação, dentro da matemática, onde a gente precisa definir ciclos, né? Então, por exemplo, aqui, né, ciclos, né, de períodos, né, que vão estruturando, né, esses assuntos. Então, assim, vamos supor dois números, né, que são congruentes, né? Módulo n, eles têm o mesmo resto quando divididos por n. Então, por exemplo, né, 38 é congruente a 14 módulo 12. Por quê? Se eu pego 38 e divido por 12, eu tenho o resto 2. Se eu pego 14 e divido por 2, eu também tenho o resto 2. Então, a gente diz que 38 é congruente a 14 no módulo 12, né? Por quê? Porque quando eu divido esses números, né, por esse módulo, né, por esse fator 12, eu obtenho o mesmo resto, tá? Então, isso é muito usado em algoritmos para a gente definir também otimização, desempenho, né, e ciclos, né, de quando vai haver repetições de determinados números, de determinada série também
de números, né, que estão sendo, digamos assim, sequenciais, tá legal? Então, isso aqui é congruência, tá? Esse outro conceito, tá bom, turma, né? Então, assim, eu falei, né, um conceito assim bem amplo, né? Algumas questões aqui são mais simples, né? Outras vocês realmente vão precisar, né, pegar esse material, dar uma estudada, tá bom? Eu também estou aqui para apoiar vocês. Bem, uma outra questão que a gente envolve dentro dessa teoria dos números e da álgebra está relacionado às equações, né? Ao grau de uma equação, ao grau de um polinômio. Então, por exemplo, aqui, ó, x2 mais 1. Esse polinômio tem grau 2. Então, a gente diz que ele tem duas raízes, né? E aí, essas raízes, elas podem acontecer dentro do campo dos números inteiros, dos números reais, né? Ou também dos números complexos, né? Porque, por exemplo, né, eu não tenho nenhum número, né, cuja raiz quadrada, né, de menos 1, né, é um número dentro do campo dos números racionais, dos números inteiros. Então, a gente fala que ele tem duas raízes, que é o 1 e o menos 1. Mas o que é importante aqui para a gente? É que o grau, ou seja, o maior expoente de uma expressão algébrica, vai me definir quantas raízes aquela expressão tem. Tá legal? Então, esse é um ponto muito importante. Então, se eu tivesse aqui um polinômio do terceiro grau, eu poderia afirmar que ele tem três raízes, ou seja, ele tem três resultados. Tá bom? E como é que a gente resolve, né, uma equação algébrica, né? Também é um assunto que vocês já aprenderam, né, em outras séries, aí, em outros contextos. Né? A gente pode resolver ela por meio de diversas formas, né? Fatorando, usando lá a fórmula quadrática, né? Assim, a fórmula do delta, né? Assim, são expressões também que a gente traz esses contextos. Né? Mas, assim, existe um outro procedimento que é fazendo essa fatoração algébrica. Né? Por exemplo, x2 menos 5x mais 6, a gente pode fazer como sendo x2 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Ou seja, x igual a 2 e x igual a 3. Então, qual é o resultado dessa equação algébrica? X igual a 2 e x igual a 3. Tá legal? Então, assim, a gente não tem o intuito, né, de detalhar esses procedimentos, mas, assim, para os colegas aí que estão assim, né, mais afastados, né, dentro desse contexto, né, eu assim recomendo fortemente, né, que vocês deem uma olhada, né, em equações algébricas, tá bom? Lá no material, ou troquem uma ideia aqui comigo em outros momentos também que a gente pode conversar. Tá legal? Bem, além disso, né, eu já comentei aqui também com vocês a expressão de polinômios, né, como que eu posso fatorar esses polinômios, quais são os resultados, né, dessas visões todas. Né? E é muito comum, né, a gente expressar polinômios sob a forma de fatoração. Por quê? Porque ele facilita o resultado visualmente. Né? Quando eu olho aqui x menos 2 vezes x menos 3, eu já sei que o resultado dessa expressão é o 2 com o sinal invertido, ou seja, aqui está menos 2, vai ser mais 2, e o 3 com o sinal invertido, aqui é menos 3, vai ser mais 3. Então, são os resultados, né, dessas expressões. Tá legal? Bem, essa temática, né, assim, da teoria algébrica, né, ela traz para a gente todos esses conceitos de fatoração, números primos, MMC, ordenação, resultado algébrico, né, e formas também de identificação de variáveis. Tá legal? Um outro conceito, né, que também é muito utilizado dentro do campo da computação, quando vai ser feita a definição de algoritmo, né, é uma operação unária ou uma operação binária. Né? O que é uma operação unária? Ela envolve apenas uma variável, um único elemento. Uma operação binária ela é expressa sob uma expressão mesmo algébrica. Né? Então, pode ser uma soma, uma subtração e tudo mais. Tá? Então, essa é a divisão, essa é a diferença, né, que nós temos em uma operação unária e uma operação binária. Exemplo, a negação de um número x é menos x. Eu não estou envolvendo nenhuma outra variável. Né? A negação de 4 é menos 4, é uma única variável. Porém, eu posso também expressar dois números por uma soma, x mais y. Vamos supor, se x é 7, y é 3. X mais y vai ser 10. Então, isso aqui é uma adição. Uma adição está sendo usado dois números, ela é binária. Né? E assim vai também se eu for representar isso por outras sequências, por outros contextos. Tá legal? Bem, para a gente fechar, né, essa temática 1 aqui da teoria dos números, né,
e também as expressões algébricas, né, a gente vai trazer dois outros conceitos, né, que vai ser muito aplicado também dentro da teoria dos conjuntos, né. Um é de grupo, né, e subgrupo, né. Grupo é um conjunto combinado de operações, né, onde a gente também possa ter um terceiro elemento e vai satisfazer todas aquelas propriedades de fechamento, associação, identidade, invertibilidade, né, a questão da comutatividade também, né. Ou seja, os números inteiros com operação de adição formam um grupo, né. Então, eu posso somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. O que eu estou fazendo? Eu estou formando um grupo de números inteiros. Agora, quando eu pego esse grupo de números inteiros, né, 1, 2, 3, 4, 5, se eu pegar somente os números pares, por exemplo, né, então eu vou pegar o 2, 4, 6, 8. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um subgrupo, né? O que é um subgrupo? É como se fosse uma parte, né, desses números, tá legal? Uma representação. É muita ideia de subconjunto também, quando a gente traz, né, essa visão, né, diretamente, tá legal? Bem, turma, então assim, a gente fechou agora, nesse momento, né, essa temática 1, que é a teoria dos números e álgebra abstrata, né? E agora, né, a gente vai para o segundo conteúdo lá da nossa unidade 2, que fala sobre a teoria dos conjuntos, né? Conjuntos também é um tema que vocês também já vêm estudando ao longo da matemática, em outras séries aí, iniciais, e a gente vai fazer aqui também uma revisão, né, das questões fundamentais e principalmente aquelas que a gente vai usar dentro do campo da computação, né? Então, conjunto é uma coleção de objetos, né? Eu posso ter móveis, posso ter imóveis, posso ter carros, cores, né? Linguagens de programação, então eu vou estar colecionando objetos, né? E o objeto ele pode pertencer ou não a um grupo, tá bom? E como é que a gente faz a denotação, a representação de um conjunto? Normalmente, né, uma letra maiúscula. Então, por exemplo, aqui, A igual, né? A igual a Fiat, Chevrolet, Honda, BYD. O que significa? Esse aqui é o conjunto formado por esses elementos, Fiat, Chevrolet, Honda e BYD. Qual é a ideia do símbolo de pertencimento, né, de pertence? Ou seja, o BYD pertence ao conjunto A, Fiat também pertence. Agora, Renault. Renault está nesse conjunto A? Não. Então, Renault não pertence ao conjunto A. Tá legal? Então, é uma temática também que vocês já estudaram, né, em séries anteriores, e a gente vai estar aqui só fazendo uma reflexão, uma revisão sobre esses assuntos. Tá legal? Então, bem simples, né, até aqui o momento, tá legal? Agora, né, os conjuntos eles não têm uma ordem, né? Ou seja, eu posso falar o conjunto das cores verde, azul e branco é igual ao conjunto das cores azul, verde e branco, tá legal? Então, não impacta, né, a sequência onde os elementos do conjunto estão listados, porque ele é igual, né? Então, como é que a gente tem igualdade entre conjuntos? Olha aqui a gente relembrando os nossos conceitos aí da lógica matemática da unidade 1. Dois conjuntos são iguais quando qualquer que seja, né, o elemento que pertence a A, esse elemento também vai ter que pertencer a B. E qualquer que seja o elemento pertencente a B, esse elemento também vai pertencer a A, né? Então, sob a forma de uma lógica matemática, né, de uma estrutura de uma sintaxe, a gente tem também a ideia, né, de igualdade entre conjuntos. E, além disso, um conjunto pode ser finito, ou seja, quando eu tenho a limitação, né, eu consigo identificar todos os números, ou infinito, quando eu não consigo listar os números, né? Então, por exemplo, os números ímpares, né, positivos, 1, 3, 5, 7, esses números vão, né, de uma ordem, né, infinita. Então, esse tipo de conjunto aqui ele é um conjunto infinito. O conjunto finito ele tem uma quantidade limitada de elementos, como, por exemplo, aqui, nesse conjunto A verde, azul e branco, esse conjunto ele tem uma afinidade de elementos, eu posso dizer que ele tem 3 elementos, então ele é também um conjunto finito. Legal? E, associado a isso, né, a gente também pode ter a representação, dentro da lógica matemática, né, por predicado unário, ou seja, eu posso colocar um conjunto daquela forma que eu fiz anteriormente, listando os elementos, né, os carros, os números ímpares, né, as cores e tudo mais. E eu também posso expressar um conjunto usando a simbologia matemática, né? Resumindo aqui, ó,
qualquer que seja x, x pertence a S, então, né, esse valor de x associado, né, ao elemento como um todo vai pertencer lá ao elemento S. Né? Vamos ver isso de um exemplo. Né? Então, por exemplo, né, x, tal que x é um inteiro entre 2 e 8 igualdade. Né? Então, como é que eu vou representar esse conjunto? Esse conjunto aqui está expresso por um predicado unável, ou seja, por uma expressão. Né? Então, eu vou ter que listar esses números. Ó. Se ele é um número inteiro, o 2 pertence a esse conjunto? Não, porque eu não tenho sinal de igual. Então, eu vou começar no 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu listei o 8 aqui? Porque eu tenho x menor ou igual do que o 8. Então, o 8 pertence ao conjunto, o 2 não pertence. Né? Então, o resultado dessa expressão aqui é esse conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá legal? Então, existem formas da gente fazer essa representação de conjunto, né? E isso é aplicado dentro do contexto também, né, da ciência da computação. Um conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Né? E aí, como é que é a expressão de um conjunto vazio? É esse zerinho cortado, ou então as chaves, né, sem nenhum tipo de conjunto, nenhum tipo de elemento. Tá bom? Agora, muita atenção. O zero, conjunto sem elementos, é diferente, né, de zero vazio entre chaves, conjunto com elemento do conjunto vazio. Ou seja, essa representação do círculo cortado, ele é um conjunto vazio. Porém, quando eu boto esse conjunto vazio dentro de chaves, eu tenho um elemento daquele conjunto lá que é representado pelo conjunto vazio, que é diferente. Então, um conjunto vazio pode ter duas formas de notação, né? As chaves ou o vazio cortado. Agora, o conjunto onde eu tenho as chaves e dentro dele eu tenho o elemento vazio, ele é um conjunto onde a gente tem dentro dele um elemento do conjunto vazio, tá bom? É uma representação diferente, tá, da padronizada. Tá legal, turma? Bem, seguindo aqui mais um pouquinho, né? Dentro lá da teoria dos números, né, da parte 1, né, da álgebra, e também da teoria dos conjuntos, é muito comum, né, a gente ter essas representações dos conjuntos, né, de números inteiros, né, de números racionais, de números reais, de números complexos. Então, assim, na matemática, a gente tem essas notações, essas definições. N, né, são os inteiros não negativos, né? Seriam os números naturais, o z, o conjunto dos inteiros, o q, os racionais, os r, os racionais e os números complexos. Tá legal? Então, também é uma representação de conjunto dentro de uma expressão algébrica que nós podemos ter. Né? Agora, né, vamos iniciar aqui, né, o nosso bate-papo, né, trazendo operações de conjunto, porque até então a gente está falando de conjunto, né, local, monolítico, né, sem nenhuma interação com outros elementos. Mas na vida real não é assim que funciona. Né? Assim, a gente precisa fazer essas operações, essas transações entre, né, os elementos de conjuntos, né, de partes que estão envolvidas. Né? Então, vamos ver subconjunto. Né? Subconjunto, né, é quando, né, a gente tem um conjunto, né, que aqueles elementos daquele conjunto pertencem a um conjunto maior. Então, por exemplo, aqui, ó, 2, 3, 5 e 12 é o A. 2, 3, 4, 5, 9, 12 é o B. O que a gente pode observar? Que o A, né, o conjunto A, está aqui dentro do conjunto B. Então, todo elemento de A também é um elemento de B. Logo, o A é um subconjunto de B. Né? Tá legal? Então, essa é a ideia principal de subconjunto, ou seja, é uma parte. Tá legal? Isso é importante. Duas observações aqui para a gente. Né? Se A for um subconjunto de B, então o A está contido em B. Né? E aí, por que a gente bota esse igual aqui? Porque o A pode ser igual ao B ou não. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, o A não é igual a B. Mas se no A tivesse os elementos 4, 9, né? Isso, 4 e 9, não é isso? Isso. Tivesse os elementos 4 e 9, eles seriam iguais, né? Mas continuava sendo um subconjunto, apesar de serem iguais. Né? E se A está contido em B, mas A é diferente de B, existe pelo menos um elemento em B que não pertence a A.
então A será um subconjunto próprio de B, e escrevemos A está contido em B, né? Que é exatamente essa questão que a gente está trazendo para vocês aqui, desse elemento, desse subconjunto, né, que A está dentro de B, mas eles não são iguais, tá bom? Então, isso é uma operação dos conjuntos, né, que é subconjunto, que é uma parte de conjunto, né? Isso é muito usado também quando a gente vai fazer cálculo, por exemplo, né, de identificar perfil de acesso, usuários que pertencem a determinado grupo, né, dentro, né, de uma aplicação. Então, eu posso perceber para fazer regras de validação diante, né, do pertencimento daquele usuário a determinado conjunto, né? Bem, continuando aí as operações de conjunto, também acho que é uma temática que vocês já estudaram no passado, que é a união, né? A união é como se fosse a soma, né, a junção, né, dos elementos dos dois conjuntos, e a interseção é aquilo que tem iguais nos dois conjuntos. Vamos ver por exemplos, né? Então, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9, o B, 3, 5, 6, 10 e 11. Quando eu pego o A e faço a união com B, então eu tenho que juntar todos os elementos, né? Então, a gente vai ter 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, ou seja, eu peguei os dois. E na interseção, quais são os elementos comuns entre A e B? O que tem nos dois aqui é o 3 e o 5. Então, eu digo que a interseção entre A e B é 5, né? Então, essas operações também são muito válidas quando a gente precisa fazer identificação de usuários por perfil de acesso, né? Condições de variáveis dentro da lógica, tá, de computação da lógica proposicional, que também a gente viu lá na unidade 1, né? Eu também posso representar esses conjuntos, né, usando o que a gente fala aí de diagrama de Venn, né? Ou seja, a união é como se fosse a soma entre os dois conjuntos e a interseção são os únicos elementos que são comuns aos dois conjuntos. Tá legal, turma, né? Então, só para a gente relembrar também esses conceitos aí, união e interseção. Além desses, a gente tem a diferença entre conjuntos, né? Ou seja, né, o que é o conjunto A menos o conjunto B? São aqueles elementos que estão em A e que não estão em B. Vamos ver exemplos disso aí. Ó. A, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B, 1, 3, 4, 6, 7, 9. Quais são os elementos de A que não estão em B? Olha, a gente fazendo essa comparação, a gente vê que é o 2, o 5 e o 8. E a gente denota isso por A menos B, né? Então, a diferença entre os conjuntos é essa questão. Eu pego os elementos que estão em um conjunto, né, e retiro aqueles que estão no outro, né, e faço lá a operação, a transação, né? Além disso, a gente tem conjunto disjuntos, né? O que é o conjunto disjunto? É aqueles conjuntos que não têm interseção, ou seja, que a interseção entre eles é nula, né? Ela é vazia. Então, eu chamo eles de conjuntos disjuntos, né? Por exemplo, aqui, ó, o A é o x, y, z e w, o B, t, u, v, y. Qual é a interseção entre esses dois conjuntos aí? Não tem, né? A gente não tem essa interseção. Então, o A menos B ele é um conjunto vazio, né? Então, a gente chama eles de conjunto disjuntos, tá bom, turma? Né? Então, relembrando aí, né, mais um conceito aí da teoria dos conjuntos, né? Bem, eu coloco aqui para vocês, né, um quadro, né, onde a gente tem algumas leis envolvendo o conjunto, né, e algumas propriedades também que a gente traz, né? A lei da idempotência, lei da comutatividade, lei da associatividade, né, distributividade, né, e assim vai, tá bom? Essas leis diretamente elas trazem para a gente operações válidas entre conjunto, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que se eu, né, utilizar esses tipos, né, de elementos, né, eu vou sempre obter a união e a interseção, né, quando eu trago, né, alguns elementos, né, diretos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, lei da identidade. Ó, A união com vazio é A. É, verdade. Né? Se eu pego o conjunto A e vou juntar ele com o conjunto vazio, o resultado vai ser A. Se eu faço o A e faço a interseção com o conjunto universo, o resultado dele vai ser o A, né?
porque o A é menor do que o conjunto universo, né? Então, assim, são representações, né? O que é interessante a gente fazer também depois é vocês desenvolverem com alguns tipos de exercícios, pegando, né, exemplificações de conjuntos, né, e resolver esses tipos de operações, tá legal? A gente vai ver que elas são válidas, que elas são sempre, né, aceitas, né? Então, a gente pode falar que elas são alguns princípios fundamentais aí da teoria dos conjuntos, tá bom? Bem, existe, né, uma questão também que é quantidade de números, né, e como que a gente pode também fazer uma listagem de números de um conjunto, né? O que seria a cardinalidade? A cardinalidade tem a ver com a quantidade de elementos de um conjunto. Então, por exemplo, aqui, né, 1, 3, 4, 6, 7, 9. Quantos elementos a gente tem nesse conjunto? 6. Qual é a cardinalidade desse conjunto? 6. Ela representa o total de elementos de um conjunto. Agora, existem conjuntos que eu não consigo fazer essa quantificação. Eu falo que eles são conjuntos infinitos, né? Que é, por exemplo, aqui os números pares, os números ímpares, né? Então, eu só consigo enumerar esses conjuntos, ou seja, o que é isso? Eu só consigo listar esses elementos, melhor dizendo, né? Eu só consigo listar esses elementos, mas eu não consigo ter a quantidade, né? Então, a gente chama de enumerabilidade, né? Que está associada a um conjunto infinito, ou seja, eu faço a listagem. Agora, se eu pensar em contagem, eu tenho que falar em cardinalidade, né? E é algo que eu não tenho cardinalidade em conjuntos que são infinitos, tá bom? Ok, né? E assim, né, pessoal, a gente finaliza, né, essa segunda parte da nossa aula, que é a teoria dos conjuntos, e a gente trouxe para vocês aí, né, alguns conceitos, algumas aplicações, exemplificando também. O que eu vou sugerir e reforçar mais uma vez? Que vocês adotem, que vocês deem uma olhada lá no material que a gente colocou para vocês, que está postado, e também na lista de exercícios que vai ajudar muito aí o desenvolvimento, tá, desses conceitos, né? Bem, entrando agora no terceiro tópico, né, que está dividido em dois, que é a análise combinatória, né? A gente fala muito em números binomiais, né, que é a forma de você escolher elementos, né, dentro, né, de um conjunto de determinados elementos, né? Então, é a forma, né, da binomial, né? E como é que ela é expressa? Ela é expressa dessa forma aqui, né? A gente tem, né, uma espécie, né, de parênteses, né? O número maior em cima, o número menor embaixo, né? E a gente expressa dessa questão. Vamos ver isso por forma de exemplos, que eu acho que fica muito mais simples, né? Por exemplo, né? Quantas maneiras diferentes existem de escolher 3 estudantes em uma classe, né, de 10 pessoas para formar um comitê, né? Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso, né, escolher 3 estudantes dentre 10 estudantes, né? Então, eu faço pela binomial, ou seja, eu vou fazer, né, 10 vezes 9 vezes 8, divididos por 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que, né, o 10 associado a essa questão, que vai dar 120 maneiras. Então, essa é a forma expressa da binomial, né? Eu pego o 10, 9 e 8, que são 3 fatores, e divido eles, né, pelos elementos que estão expressos, né? Um outro exemplo aqui, ó. Quantas maneiras existem que eu posso formar uma equipe, né, de 4 membros dentro de um grupo de 10 pessoas? Similar àquele anterior. Então, eu vou ter 10 pessoas, né, dentro de um grupo e eu vou fazer comissões, grupos, né, de 4 pessoas. Então, eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido pelo fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, essa é a forma, né, que a gente tem de expressar os números binomiais, tá bom? Isso é muito comum, tá, dentro da teoria matemática, dentro dos cálculos, né, que a gente faz. Por quê? Porque eu vou ter combinações diferentes de escolha, né, de aleatoriedade, né, de formas, né? E a mesma coisa que eu pudesse falar se, né, vamos supor aqui se a gente tem um marketplace, né, lá na Amazon, por exemplo, né, e aí o cliente ele vai fazer escolhas de produto,
né? Ah, ele quer comprar 10 produtos, tá, mas ele pode comprar produtos de eletrodoméstico, produtos, né, de computação, né, produtos de televisão, enfim. Ele pode segregar isso de diversas formas, né? E aí ele pode selecionar quantas formas ele pode fazer essa escolha, né, diretamente, tá bom? Então, dentro lá do Marketplace, precisa ter esse dimensionamento, né, porque o carrinho precisa ocupar todos esses espaços, tá legal? Além disso, a gente acabou vendo aqui também, né, em outros momentos, né, os números fatoriais. Né? O que é um número fatorial? Né? É a gente fazendo a fatoração desse número, né, a cada vez diminuindo um elemento, ou seja, fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Ou seja, é o produto dos números até a gente ir reduzindo 1 a 1. Fatorial de 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a gente vai pegar o produto dos números cada vez reduzindo eles a 1. Tá legal? E a gente usa isso, né, em permutação, em combinação, que vai ser o próximo passo que a gente vai ver agora já já. Tá bom? Bem, é muito comum ainda também, né, pensar em árvores de decisão, em tomada de decisão, a gente trabalhar com a contagem. Né? A contagem ela está associada aqui a formas, né, de você escolher, de você calcular, né, sem que uma tarefa dependa da outra. Né? Ou seja, ela tem um efeito multiplicativo. Né? Então, isso aqui é a contagem. Então, por exemplo, né, vamos supor que você vai a uma festa e você tem 3 camisas e 4 calças. Então, de que forma que você pode se arrumar? Você pode se arrumar exatamente dentro desse princípio. Pegar as 3 camisas ou as 3 calças. Então, eu vou ter 12 combinações diferentes. Né? Então, um outro exemplo. Vamos supor que eu vou lá numa sorveteria e eu tenho 4 sabores, né, de sorvete. E também tenho 5 opções de calda. Opa! Como é que eu posso combinar esse sorvete com a calda? Eu posso pegar as 4 opções, multiplicar por 5, então eu vou ter 20 combinações diferentes. Então, isso tem a ver com o princípio fundamental da contagem, né? É algo muito usado dentro da teoria matemática, dentro da computação e também quando a gente pensa em voltado, né, aos aspectos, né, dos algoritmos, né, voltados para a criptografia. Tá bom? Bem, além desse conceito, a gente tem também, né, 3 conceitos principais, né, que é o permutação, combinação e arranjo. Né? Assim, o que é a permutação? A gente vai ter objetos, né, formados KK, né, é dado por, ou seja, né, vamos ver isso de uma forma sendo colocado em exemplo. Então, eu tenho P, né, n kk, eu tenho n fatorial dividido por n menos k fatorial. Vamos ver isso na forma de exemplo, ou seja, quantas maneiras diferentes eu posso ter 5 livros organizados em uma prateleira? Né? Resumindo, eu vou pegar o 5 e vou fazer uma fatoração dele, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter 120 maneiras. Se eu tivesse 6 livros, eu ia ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, o que é a permutação? A permutação ela também tem esse efeito multiplicativo, né? E aí eu posso ter aqueles elementos organizados, né, de todas essas maneiras distintas. Tá bom? Você vê que ele não tem repetição, ele não tem nenhuma forma de fazer nenhum tipo, né, digamos assim, de observação ou de ressalva, tá legal? E é diferente da combinação e do arranjo, que a gente vai ver agora a seguir. Né? Vamos ver os arranjos. Né? Os arranjos é como se fosse permutação, foi o que eu acabei de falar. Só que ele considera uma restrição, ou seja, ele considera um subconjunto, né? Ele considera uma quantidade de elementos. Né? Vamos pensar aqui, né, que eu tenho 5 pinturas, né? Só que essas 5 pinturas eu vou colocar ela em 3 espaços na parede. Opa! Né? Como é que eu vou calcular essa combinação, né? No caso aqui, esse arranjo entre essas pinturas? Eu vou pegar, né, n kk, n fatorial, n menos k fatorial. Né? Então, eu tenho 5 pinturas organizando em 3 espaços diferentes. Né?
Observa que essas pinturas vai ser diferente se eu colocar a pintura 1, 2, 3 nessa sequência. Agora, se eu colocar na sequência a pintura 2, 3 e 5, vai ser diferente, porque eu vou estar organizado de uma forma diferente. Então, na permutação, a gente tem isso, né? A ordem ela é importante, né? E como é que é o cálculo disso? A gente vai pegar o 5 fatorial e vamos dividir por 5 menos 3 fatorial. Um outro exemplo aqui, a gente tem uma corrida de rua, né? E a gente tem lá os 3 primeiros colocados, né? Esses 3 primeiros colocados podem ser ocupados por 8 pessoas. Então, a gente tem 8 pessoas correndo. Opa, essa ordem importa, né? Porque assim, né, quem for o primeiro colocado é diferente do segundo, do terceiro e tudo mais. Então, como é que eu faço, né, esse arranjo? Opa, eu tenho 8 corredores, eu vou ter que organizá-los 3 a 3. Então, eu vou fazer 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. E nada mais é do que 336, né, opções. Então, eu posso organizar, arranjar, né, estruturar, né, esses corredores de 336 formas, né? Então, observa que a permutação ela é um universo amplo, né, de todos os elementos. E o arranjo ele tem subconjuntos, ele tem organizações que vai dimensionar isso numa estrutura menor, né? E é similar à combinação, né? Só que na combinação, a ordem para a gente não importa, né? Porque assim, ela não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu tenho um baralho, né? Esse baralho eu tenho 52 cartas, né? Opa, né? Eu vou tirar 5 cartas, né, desse baralho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que combinar essas 52 cartas 5 a 5, né? Porque assim, né? Tanto faz, né? Assim, eu tirar uma carta de um tipo ou outra carta, porque elas vão ser iguais, né? Assim, né? Logicamente, elas vão ser iguais, então isso não vai fazer nenhuma diferença. E como é que é a fórmula da combinação? Seria o 52 fatorial, né, dividido por 5, né, que são 5 cartas, né, multiplicando 52, né, menos 5. Né? Logicamente, isso vai dar uma quantidade bem ampla, né? Eu até deixei o cálculo aqui expresso, mas normalmente a gente deixa isso representando simplesmente pelo cálculo, ou seja, 52 fatorial dividido por 5 fatorial, né, vezes, né, 47 fatorial. Tá? Essa seria a expressão que a gente coloca, né? Então, isso é a combinação. Nesse caso aqui, a ordem não importa, tá legal? Então, ela é diferente do arranjo, né? Legal, né? Existe, né, mais uma temática aí dentro, né, da análise combinatória, é o que a gente chama do princípio das casas dos pombos, né? O que é isso, né? Ele fala o seguinte, que se eu tenho N itens que vão ser colocados em M, né, containers em M opções, existe pelo menos um container que vai ter que ter mais de uma opção, né? Resumindo, né? Vamos ver esse exemplo. Eu tenho 10 pares de meia. Eu vou guardar essas meias em 9 gavetas. Opa! Se eu botar uma meia em cada gaveta, o que vai acontecer? Vai ter que ter pelo menos uma gaveta que vai ter que ter 2 pares, né? Então, isso é o princípio da casa dos pombos, né? Eu tenho 13 pessoas e eu tenho 12 quartos, né? Se eu for acomodar uma pessoa em cada quarto, o que vai acontecer? Pelo menos um quarto vai ter que ter uma pessoa a mais, vai ter que ter 2 pessoas, tá legal? Então, esse item aí traz para a gente essa visão de maior, de desigualdade, tá legal? E ele é instituído, né? Ele foi codificado como sendo o princípio das casas dos pombos, né? Bem, para a gente finalizar aqui, a gente vai ter o conceito da probabilidade, né? Que a probabilidade está muito associada à chance de ocorrência de um evento, né? Eu tenho um conjunto universo, né? E eu tenho situações de existência. Então, por exemplo, né? Eu tenho um baralho com 52 cartas, né? Eu posso tirar qualquer uma carta daquele baralho. Eu posso tirar a carta 2, a carta 3, a carta 4 e assim vai. Então, esse é um evento, ou seja, é a possibilidade, né, de retirada de um elemento dentro do universo que existe, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, né, se eu vou lançar uma moeda, né? Uma moeda ela tem 2 faces, uma cara ou uma coroa, né? Para ser uma cara, vai ser o quê? 50%, né? Ou ela é da cara ou ela é da coroa, né?
Por exemplo, num baralho, né? O baralho eu tenho 52 cartas, e aí eu tenho 4 ás, né? Porque eu tenho cada naipe, né? Assim, eu vou ter um ás, então eu vou ter 4 naipes. Então, a probabilidade de eu tirar um ás vai ser 4 por 52, né? Então, a probabilidade, ela dá isso, ela dá a chance, né, de um resultado favorável, ou seja, de um evento dentre os possíveis, né, que estão estruturados diretamente, né? Agora, ainda dentro da probabilidade, a gente pode ter correlação entre eventos, ou seja, né, eu posso estar associando esses eventos, essas escolhas, a outros eventos de forma dependente ou de forma independente. E aí é que vem outros conceitos dentro da probabilidade, que são eventos independentes, né? São eventos que um não interfere em outro. Então, por exemplo, né, a probabilidade de um aluno passar em matemática é 70%. A probabilidade dele passar em física é 60%. Então, esses eventos eles são independentes, né? E aí, qual é a probabilidade dele passar em matemática ou, né, em física também? Vai ser a multiplicação desses eventos, né? Tá? Porque eles são independentes, né? Matemática é uma disciplina, física é outra. Não tem nenhuma coerência entre essas duas, nenhuma ligação, né? Então, eu digo que eles são eventos independentes. E a probabilidade deles vai ser a probabilidade de uma vezes a probabilidade da outra, tá legal? Lá na nossa lista de exercícios, a gente vai ter também, né, exercícios focando, né, essa questão da probabilidade de eventos independentes, né? E para a gente fechar, né, essa nossa visão, vamos ver a probabilidade condicional, né? A probabilidade condicional ela é de um evento ocorrer, sendo que outro evento já tenha ocorrido anteriormente, né? Então, vamos ver como é que isso se dá nessa forma aqui, né? Essa fórmula que está sendo colocada, né? Ou seja, a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Vamos ver num exemplo, olha só. A gente tem uma caixa que tem 6 bolas, 4 azuis e 4 vermelhas. Se eu for retirar uma bola azul da caixa, qual é a probabilidade da outra bola também ser azul, né? Vamos fazer por parte, né? Qual é a probabilidade da bola ser azul? Se eu tenho 4 azuis em 6 bolas, eu vou ter que ser 4 por 6, que vai dar 2/3. Qual é a probabilidade, né, de A interseção com B? Ou seja, né, que a primeira bola seja azul e a segunda também seja azul. Ou seja, eu vou repetir 4 por 6, né, que é 2/3. Agora, se eu já tirei uma bola azul, se eu não tenho mais 6 bolas, eu vou ter que 3 bolas azuis e 5 bolas. Então, eu faço como se fosse o complemento. 4 por 6 vezes 3 vezes 5, que vai dar 2/5. Então, qual vai ser a probabilidade de eu retirar uma segunda bola azul, né, dado, né, que a bola foi retirada na primeira tentativa? Eu vou ter exatamente essa divisão entre aqueles elementos, ou seja, eu vou ter a divisão da probabilidade que é a interseção, A por B, que nem está aqui na fórmula, dividido pela probabilidade de B, 2/3, ou seja, vai ser 3/5. Então, como é que se dá essa probabilidade condicional? Eu tenho dois eventos que são dependentes, né? E a ocorrência de um só vai a ocorrência de um, na verdade, vai ser influenciada pelo resultado de outros eventos, né? E é dessa forma que a gente calcula, né, essa questão. Tá legal? Bem, pessoal, né, esse aqui é o material, né, que a gente tem aí listado para vocês que está lá dentro do AVA, tá legal? Além disso, também a gente tem lá uma lista de exercícios, né? Então, como eu comentei com vocês, né, essa aula aqui é mais para a gente ter essa visão geral, né, desse conteúdo, né, fazendo essa revisão, e a gente se encontra em outros momentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, e até breve. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço para todos. Tchau!